Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. E hoje o que vamos estudar? Avaliação na educação infantil. Como é que isso acontece na prática? A partir de qual documentação referência, né? A gente tem aí a BNCC, como isso se traduz na prática e mais, como é que isso é abordado e depois é cobrado lá pelas bancas dos concursos na área de educação. É novo por aqui? Que bacana! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu joinha, que esse vídeo foi feito especialmente com muito carinho para você. Ativa o sininho também para você ser lembrado de quando chegar aqui um material novo para você estudar. Tudo bem? Já está inscrito? Que legal! Vamos lá? Gostei de ver você por aqui novamente. Vamos aprofundar e fazer questão? Olha, quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando de escolas, né? Escolas, creche, pré-escolas. Então, a gente está falando de escolas. Escolas, né? Da educação, ó, educação infantil, ok? Infantil, que é o momento, né, de primeira instituição que as crianças e bebês vão frequentar. Bom, as escolas, elas precisam cuidar dos procedimentos, das estratégias, da metodologia para acompanhar aí o trabalho pedagógico, o trabalho educacional, o trabalho escolar. E mais, dentro desse trabalho todo, tem o quê? A avaliação, ok? Ó, avaliação. E como é que é essa avaliação na educação infantil? Como é que isso vai acontecer na prática, no dia a dia e melhor ainda, né? Como é que as bancas vão explorar isso? Bom, a gente tem que ter em mente que a avaliação na educação infantil, ela deve traduzir o desenvolvimento das crianças. Então, essa avaliação, ela precisa estar atenta ao desenvolvimento. Ó, desenvolvimento das crianças, dos bebês, né? Enfim, e sempre a gente tem que ter em mente, né, e frisar bastante que a avaliação na educação infantil, ela não tem o objetivo de promover ou de classificar. Então, a avaliação na educação infantil, ela tem foco no desenvolvimento e ela é diferente de classificação, certo? Ou mesmo de promoção, né? Os estudantes não vão mudar de grupo, de fase, porque foram avaliados desta forma ou de outra. Os estudantes, eles vão mudando conforme a idade cronológica. Então, o que conta na educação infantil, em termos de mudança de ciclo, de fase, de ano, é a idade cronológica e jamais algum quesito ou critério avaliativo, tá? Então, a avaliação na educação infantil, ela jamais terá esse caráter, né, de classificação ou mesmo de promoção. Agora, a avaliação na educação infantil tem um aspecto muito importante que é a documentação, né? São os documentos que a escola precisa ter e elaborar e fazer, né? Então, é a documentação, ó, documentação pedagógica, certo? Documentação pedagógica, por quê? São os registros, são os elementos que se avaliaram, né? As ferramentas avaliativas, né? Então, a gente tem que ter clareza de que as escolas elas vão aí desenvolver e elaborar a sua própria documentação pedagógica com perspectiva para o conhecimento, no sentido de conhecer cada criança no seu crescimento, de acompanhar mesmo, né, o desenvolvimento. Então, olhando para esse crescimento de cada criança, de cada bebê. E
olhar desta forma, né, é o mesmo que entender e enxergar essa lógica que não só descreve a criança pequena, né, e o bebê como serzinhos frágeis, né, ou pessoas que não têm habilidade ou são incompletos, né, inconclusos, então teriam poucas habilidades, pouca força. E não, é olhar, né? Então essa documentação pedagógica vai lançar olhos para essa criança, para esse bebê, e considerá-la na sua potência, na sua força, nas infinitas potencialidades, nas infinitas possibilidades que os bebês e as crianças pequenas podem e já fazem, né? Então é olhar para o desenvolvimento, cada qual individualmente, é ver a avaliação da educação infantil dessa maneira, né? Isentando de aspectos negativos, mas olhando para o positivo, para o crescimento, é encarar uma nova concepção de educação infantil, é olhar para a educação infantil de uma outra forma, e para isso o próprio professor tem que estar travestido aí de um outro perfil. Né? É um outro perfil também de professor que exige essa postura. Então, na verdade, a avaliação na educação infantil, ela está a serviço de conhecer aí os avanços, às vezes até retrocessos, né? Mas, enfim, os avanços, o desenvolvimento, a aprendizagem dos estudantes, né? Tem que possibilitar também, né, a reflexão sobre aquilo que está acontecendo, né? Sobre também o planejamento que esse professor está fazendo, as possíveis alterações, porque nenhum planejamento é fixo, engessado, né, rígido, eles devem ser maleáveis, eles precisam de modificação, e o professor também precisa ter uma outra forma de encarar esses registros e fazer os registros com objetividade. Então, olha só, os registros dos professores, né, tem que ter objetividade, ó. Registros com objetividade. Objetividade é o suficiente para compor aí esta documentação pedagógica, né? Então, é essa objetividade que vai compor, né, com várias ferramentas, vários instrumentos, vai compor aí essa documentação pedagógica. Para quê? Né? Isso tudo para acompanhar, né? Para você poder enxergar a evolução. Então, é para acompanhar, ó, acompanhar, porque aquilo que a gente não registra, a gente acaba se esquecendo, né? Então a gente precisa desse registro para a gente poder acompanhar o desenvolvimento da criança e avaliar de fato o trabalho pedagógico na sua totalidade, né? Não é avaliar só o estudante como se fosse parte do estudante, a aprendizagem descolada daquilo que o professor está trabalhando em sala de aula ou do próprio ensino, né? Então, a gente tem que entender que a avaliação na educação infantil, ela deve procurar abranger aí todos os aspectos do desenvolvimento da criança, e não é só aspecto cognitivo, tá? E quando a gente fala que não é só o aspecto cognitivo, né? Então esse acompanhamento todo aqui, né? Ele vai percorrer a mesma filosofia, o mesmo conceito de uma educação integral. Tá? Então, eu tenho que pensar aqui, ó, numa educação integral. E quando a gente fala de educação integral, a gente está falando que não é só esse aspecto cognitivo, mas é o social, é o físico, é o emocional, é também o aspecto psicológico. Por quê? Essa avaliação que vai acompanhar o desenvolvimento da criança, vai avaliar e vai acompanhar o desenvolvimento da criança na totalidade, na integralidade do ser, né? Daquele ser que está ali se desenvolvendo na educação infantil, seja bebê, seja criança. Então, é sempre
uma análise da criança pela criança. Eu vou olhar aquela criança e fazer alguma reflexão a partir do próprio desenvolvimento dela. Então, eu não vou comparar crianças, eu vou olhar a criança e se eu tiver que fazer alguma comparação, é daquela criança com ela mesma. Então, ela num momento, ela em outro momento, para aí então, né, analisar efetivamente esse desenvolvimento, né? Esse marco. Agora, todo esse marco avaliativo, né? Que eu tenho foco no estudante, porque afinal de contas ele é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, a régua que vai medir aquela criança serve somente para ela. Eu não tenho que comparar com outras crianças, mas eu vou fazer essa análise sempre a partir do que, gente? De uma avaliação diagnóstica. Então, o ponto inicial vai ser, sim, a avaliação diagnóstica. Evidentemente que a gente está falando aqui, né, características todas, né, de uma avaliação formativa, de uma avaliação que vai entender aí essa criança, esse bebê no todo, né? Mas sempre partindo da avaliação diagnóstica, que é uma avaliação que vai indicar quais são as alterações, quais são os ajustes que serão necessários na prática do dia a dia do professor, porque é a partir da avaliação diagnóstica, né, que vai ser possível otimizar a aprendizagem dos estudantes. E isso o professor precisa ter em mente, que a avaliação na educação infantil não é uma ação que vai representar um ponto final de um trabalho. Ah, olha, acabou aqui o semestre, acabou o ciclo, acabou o ano e acabou o bimestre e depois isso vai resultar numa futura possível até ou continuidade, mas também às vezes até uma exclusão, né? Mas a avaliação ela não vai terminar, né? Ela não é uma avaliação terminal, pelo contrário, é uma avaliação que tem que mostrar aí a todo momento para o professor o quanto esse estudante, essa criança, esse bebê se desenvolveu, o quanto ele já caminhou até aqui, o quanto ele tem de potencialidade para caminhar mais ainda e o quanto ele se desenvolveu naquele período de tempo, né? Naquele espaço de tempo. O que é importante conhecer disso tudo é que, independentemente da postura, os professores, eles não podem avaliar só para cumprir uma exigência burocrática, né? Só porque tem que ter ali um registro, mas olhar aí para essa documentação pedagógica com outros olhos, para além dessa exigência burocrática, porque, afinal de contas, a avaliação é uma ferramenta poderosa e que serve para redefinir principalmente as ações do professor, né? A prática do professor. Bem, com tudo isso em mente, e a gente já falou logo no começo, né, que temos aí uma normativa bastante importante na educação do nosso país, que é a BNCC, tá? E o que é que a BNCC vai trazer para a gente de curioso, por exemplo? Uma curiosidade que a BNCC traz é uma parte do texto, né, que ela fala do papel do professor, tá? Ó, ela vai traduzir lá em importância o papel do professor, ok? E esse papel do professor é de refletir, é de selecionar, de organizar, planejar e também fazer a mediação e monitorar as práticas, as interações, de modo que vá promover o desenvolvimento pleno da criança. Então, a BNCC vai olhar para esse papel do professor, considerando, né, o desenvolvimento, desenvolvimento pleno, ok? Pleno
da criança, do bebê. E nesse sentido, a BNCC, ela elenca ali algumas coisas, algumas questões extremamente importantes. Por exemplo, da avaliação a gente está falando, tá? Por exemplo, refletir. Ó, refletir. Por que refletir? Refletir é muito importante que o professor reflita, né, a respeito do caminho, do percurso, da trajetória, ó, da trajetória, daquilo que ele percorreu, das vivências das crianças, tá? Da trajetória, da vivência, das experiências que essas crianças passaram, né? O que é que elas viveram, como é que elas participaram ali das ações do dia a dia na escola, né? Então, as brincadeiras, e que isso tudo represente uma educação de qualidade. Então, quando fala, né, que a avaliação é para o professor refletir, de fato, ele tem que revisitar tudo o que foi feito e fazer aí as considerações a partir do ponto de vista, não só dele, mas principalmente a partir do ponto de vista da criança, né? Como é que a criança se desenvolveu, como é que a criança conviveu com os pares, com os outros adultos, como é que ela brincou, enfim, é refletir sobre e a partir, né, sobre a criança e a partir do olhar da criança. E aí alterar, inclusive e principalmente, né, o próprio plano docente, porque vai mudar aí a sua trajetória a partir da trajetória da criança. Se foi agradável, se foi positiva, o que eu preciso retomar, o que é preciso modificar. Ok? Outro aspecto de relevo, né, que a BNCC traz para o professor é da seleção. Então, ó, selecionar, tá? E selecionar sempre a partir dos registros, né, da documentação que a gente já viu, né, da documentação pedagógica. Então, é sempre a partir dos registros que já foram feitos. E esses registros podem ser, ó, selecionar, né, esses registros que podem ser, ó, fotos, vídeos, tá? Desenhos, material escrito, tá? Enfim, selecionar alguma situação, né? Algum momento ali de participação ativa das crianças, as hipóteses que as crianças levantam a respeito das questões que lhes são colocadas, né? Dos interesses, aquilo que elas se interessam ou não, enfim, tudo isso que vai envolver a curiosidade, a empatia, a sensibilidade, certo? Bom, outro aspecto que a BNCC traz é a organização. Tudo isso tem que estar organizado, né? Ó, é a organização, certo? A organização porque tem que organizar também até por períodos, né? Porque a história faz parte aí do processo, mas a gente tem que ter períodos. Então, contar ali e organizar esses períodos dentro desse processo todo. Então, essa organização ela vai contribuir para a reflexão, certo? Porque é possível a gente ver aí vários mecanismos, né, de registros que eles vão dar conta de evidenciar tanto o trabalho em grupo, né, que é feito nas turmas de educação infantil, desde o berçário até a pré-escola, né, não só dos trabalhos em grupo, mas também das individualidades, né, de cada bebê, de cada criança, enfim, tem que ter esse olhar, né, tanto para o grupo quanto para o individual. Outro aspecto que a BNCC nos alerta é a respeito do planejamento. Então, olha, o planejar está aí em evidência, né? Porque a gente tem que planejar também formas de registro, isso também tem que estar, tem que ser considerado, tem que guardar um tempo, né,
para que esse registro seja planejado, porque você não pode fazer o registro assim, agora eu vou registrar. Não, em que momento eu vou registrar? Qual momento eu vou registrar? O que é importante? Olha, nesta circunstância é mais favorável que eu registre por um vídeo, ou nesta aqui por um desenho, por um relato, né? Então, aí você faz um registro escrito, descritivo, enfim, há várias formas, né? A gente já viu várias formas de registro, e aí esse planejamento desse registro precisa considerar também, né? Como a gente estava falando, também a trajetória, não só do grupo, né? Mas também de cada criança individualmente, de cada um, né? Bom, tudo isso a BNCC traz é extremamente relevante, é importante. Por quê? Porque a avaliação ela tem que ser constante na vida do professor. O professor não tem que ter momentos, aqui, ali, lá no final de avaliação. Não. Primeiro tem que ter aí essa noção de autoavaliação, né? Então, o professor precisa entender que quando ele faz a avaliação, quer seja dos estudantes individualmente ou do grupo, ele também está se avaliando. Por isso, essa reflexão, por isso, essa organização, essa seleção e esse planejamento, né? Porque a própria ação do professor também é avaliada. Então, tem que considerar aí a autoavaliação, aí ele tem que considerar os instrumentos, né, as ferramentas da avaliação, os registros que favoreçam sempre uma organização da documentação pedagógica, né? Enfim, tudo isso ele tem que considerar e verificar também quais são as interferências que vão acontecer durante a avaliação, porque elas podem acontecer, né? Podem ter ocorrido aqui de uma forma ou de outra. Enfim, é preciso, antes de qualquer coisa, ou até mesmo do planejamento, é preciso também considerar a avaliação, tá? Vamos lá fazer questão e ver como é que isso é cobrado nos concursos? Vem comigo! Olha aqui, nossa primeira questão, 2007, Prefeitura do Rio de Janeiro, agente auxiliar de creche. Para que a instituição educação infantil possa obter elementos sobre o trabalho desenvolvido com as crianças, ela deve, organizar o quê? Estratégias de avaliação que possibilitem. Então, o que é que essa avaliação vai permitir, né? Essas estratégias todas de avaliação vão permitir, vão possibilitar o quê? Olha, o acompanhamento e registro sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental? Bom, de cara, eu acho que é a nossa alternativa, né? Porque realmente a avaliação na educação infantil está aí, né? Para o acompanhamento, para o registro, sem o objetivo de promoção, tá? Mas vamos ver as outras? B. Trabalho de observação e registro, garantindo a preparação para a alfabetização. Preparação para a alfabetização? Não. A educação infantil não tem esta finalidade de preparar para a alfabetização. A alfabetização vai ser preparada lá no momento que ela tiver que ser no ensino fundamental, tá? Então, a educação infantil não tem essa função de preparar para a alfabetização. C. Acompanhamento e registro visando a promoção para o ensino fundamental. Olha, se eu não estou visando a alfabetização, que dirá o ensino fundamental? A educação infantil tem um fim em si mesma, né? É direito das crianças e dos bebês participarem da educação infantil, de se desenvolverem no cognitivo, no físico, no emocional, portanto, não é para o ensino fundamental, tá? D. Trabalho de observação e registro realizados por pais ou responsáveis dos alunos, quer dizer, os profissionais da escola não vão participar aqui desta avaliação? Evidentemente que não, né? Portanto, nossa alternativa correta mesmo é a alternativa A, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo, hein? Você estava esperto, não estava? Esperto, esperta. Primeira questão, alternativa A. Vamos lá fazer a segunda. Segunda questão, 2021, PS Concursos,
Prefeitura de Ermo, Santa Catarina, professor de educação infantil. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos, olha, para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças. Maravilha! Sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Perfeito! Garantindo. O que é que a avaliação na educação infantil precisa garantir? É isso que nós vamos procurar aqui. Ó, 1. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Perfeito. É isso aí, né? Então, é a observação crítica. O professor tem que olhar criticamente, refletir sobre aquela situação. Então, beleza. 2. Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e por crianças. Quer dizer, não é só o adulto que vai fazer o registro da avaliação, né? Compor ali a documentação pedagógica. Então, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns e etc. Perfeito, né? É isso que compõe também a documentação pedagógica. Portanto, sim, isso tudo está contemplando. 3. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Perfeito, a avaliação também tem essa função, né? Na etapa da educação infantil também tem essa função de comunicar aos pais, de comunicar às famílias o que está sendo feito na escola, na creche. Então, perfeito. E 4, a não retenção das crianças na educação infantil. Ok, a educação infantil não é para reter ninguém, a avaliação muito menos vai cumprir esse papel, tá? Nem para promover, nem para reter, ok? Então, estamos aqui com todas as alternativas, né? Todas as frases corretas. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Apenas 1 e 3 não, 2, 3 e 4 não, 1, 3 e 4 não, 2 e 4 não. Todos os itens estão corretos. Nossa alternativa para gabaritar aqui, show de bola, é a alternativa E. 2007, Prefeitura do Rio de Janeiro, Educação Infantil, Agente Auxiliar de Creche. Ó, as DCNs, né, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, encaminham um conjunto de princípios, procedimentos e fundamentos que orientarão as instituições de educação infantil, tendo como foco principal a estruturação do seu calendário escolar. Estruturar o calendário escolar é muito importante na educação infantil, mas, gente, isso aqui não é o foco principal, né? B, organização das suas propostas pedagógicas. Tá me parecendo que sim, né? É muito importante. O foco principal é realmente a gente olhar para a proposta pedagógica, né? Para o PPP da escola e observar o que é que está sendo cuidado ali, as importâncias, o que é de relevo, como vai se fazer e etc. Né? Tudo que compõe ali o PPP. C. Definição das atribuições dos seus educadores. O foco principal é definir a atribuição, o que vai caber a cada um dos funcionários. Não, isso não é o mais importante, né? Até porque dentro de uma escola as atribuições estão normalmente bem claras, né? D. Avaliação dos sistemas de ensino. Dos sistemas de ensino não, né? Porque quando eu penso num sistema, eu estou pensando aí num conjunto de escolas, às vezes até num conjunto de redes, mas o foco principal não é avaliar o sistema de ensino, mas sim, né, a organização de cada escola, de cada localidade. Portanto, nossa alternativa correta, que eu tenho certeza que você está gabaritando aqui comigo, porque está prestando atenção no vídeo hoje, é aqui
a alternativa B. Aí, muito bem. Vamos lá fazer a penúltima? Quarta questão, 2013, BioRio, Prefeitura de Itupeva, no interior de São Paulo. Professor de educação infantil, né? Educador infantil. São instrumentos de trabalho necessários à prática pedagógica do educador infantil, exceto. Se é exceto, estamos procurando a errada, tá? Ó, então, o que é que não é necessário numa prática pedagógica da educação infantil? Planejamento? Não, né? Porque o planejamento é muito importante, não só na prática da educação infantil, mas na educação de modo geral. Relatórios, super importante. Portfólios, ora, se eu tenho um portfólio, eu tenho vários instrumentos ali de registro, de avaliação, de documentação pedagógica. A anamnese é a história de cada um, né? E isso eu posso fazer o registro individual, eu posso fazer aí um portfólio individual, desde a anamnese, que é a história de cada estudante, de cada bebê, de cada criança. Portanto, isso também é importante. Então, só pode ser a alternativa E, que são os cardápios. Isso mesmo, cardápio é muito importante na educação infantil, mas para a prática do professor, do educador, da educação infantil, o cardápio é uma questão lá da nutricionista, lá da merenda, não é da área docente, né? Não é um quesito ali docente. Portanto, eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo a questão 4, alternativa E. Vamos fazer a última? Aí, nossa quinta questão, 2022, Banca AMEOESC, Prefeitura de Guarujá do Sul. Professor de educação infantil. Na educação infantil, a avaliação da aprendizagem é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica, na busca pelo professor de melhores caminhos para orientar as crianças, conforme ele pesquisa que elementos podem estar contribuindo ou dificultando as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e desenvolvimento. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil consideram que a avaliação pode ser. Então, o que será que pode a avaliação na educação infantil? Processual, ok, e incidir sobre todo o contexto da dissociabilidade do cuidar e educar, uma vez que essa etapa não pode ser vista como assistencialismo. Olha, realmente a educação infantil ela perdeu esse caráter, né, de assistencialismo faz tempo, mas no contexto da dissociabilidade, né, quer dizer, separar o cuidar do educar de forma alguma. As DCNs falam da indissociabilidade, de não separar o cuidar e o educar. Então, não é a nossa alternativa correta. B, processual, ok. Contínua, ok. Não cumulativa, mais ou menos, incidindo sobre todo o contexto da aprendizagem. Olha, não cumulativa, estranho, né? Porque se eu tenho um olhar para a avaliação de uma forma processual, de uma forma contínua, ela também pode ser cumulativa e ela vai incidir sobre o todo, né? Sobre todo o processo. Então, esse não cumulativo aqui invalidou a nossa alternativa. C, processual, ok, incidir sobre todo o contexto da aprendizagem, perfeito, né? Eu tenho que olhar para o todo.
E aí são todos os aspectos. Lembra que eu falei, inclusive, do professor, que ele tem que ter um olhar para si próprio, ele tem que ter essa questão também da autoavaliação, né? Então, ele vai se autoavaliar, ele vai avaliar o grupo, ele vai avaliar cada criança, ele vai avaliar também o próprio trabalho, plano, para rever o seu planejamento, enfim. Ao que tudo indica, é nossa alternativa, mas vamos ver a última. Não cumulativa e incidir sobre o contexto da aprendizagem de sala de aula. Olha, se eu estou falando de não cumulativa, eu estou falando que não vai incidir, né, de jeito algum. É exatamente a mesma questão que a gente já tinha visto aqui na alternativa B. Portanto, nossa alternativa correta, que vai corroborar aí, que eu tenho certeza que vai contribuir para você gabaritar aqui as 5 questões de hoje. Opa, alternativa C, para deixar tudo certinho, não é mesmo? Bom, não esquece de deixar seu like, escreve aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal, que vídeos que você quer ver, o que você gostaria de estudar, para a gente poder planejar e fazer aí uma aula bacana, um vídeo legal, exatamente como a aula de hoje, que foi pedido aí de várias pessoas que estavam aí questionando aí essas questões de avaliação na educação infantil. Não esquece de deixar seu joinha, um grande beijo, muito obrigada por me acompanhar até aqui.